Oi, gente. Olá, gente. Estamos aqui, ó, para ler o livro O Curso em Milagres. Vamos ler comigo? Vamos lá. Pedir para que Deus dê discernimento, nos ajude a entender o livro. Gabriel, um beijo. Rodrigo, beijo. Então vamos lá, gente. A gente está no capítulo 2, né? Que é a separação e a expiação. Número 2, a expiação como defesa. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir. Eu te pedi para apresentar milagres e esclareci que os milagres são naturais, corretivos, curativos e universais. Não há nada que não possam fazer, mas não podem ser apresentados no espírito da dúvida ou do medo. Quando tens medo de qualquer coisa, estás admitindo que ela tem o poder de ferir-te. Lembra-te de que onde estás o teu coração, aí está também o teu tesouro. Tu crês no que valorizas. Se está com medo, inevitavelmente estás valorizando de forma errada. A tua compreensão dotará então todos os pensamentos com igual poder e inevitavelmente destruirá a paz. É por isso que a Bíblia fala da paz de Deus que excede o entendimento. Essa paz é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de te afetar-te. Esse é o uso apropriado da negação. Não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Ela traz todos os erros à luz e como o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente. Ai, gente. Temos que se libertar do erro. Não devemos viver com medo. Devemos viver em paz. Né? Atitude Mó tá falando, quem tem fé em Deus não pode ter este medo. Vamos orar, mas este medo não é de Deus. Não podemos ter medo, né? Vamos lá, expiação como defesa. A verdadeira negação é um instrumento de proteção poderosa. Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Este tipo de negação não é um encobrimento, mas uma correção. A certeza da tua mente depende dele. A negação do erro é uma forte defesa da verdade, mas a negação da verdade resulta em criação equivocada, que são as projeções do ego. A serviço da mente certa, a negação do erro liberta a mente e restabelece a liberdade da vontade. Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Tu podes defender a verdade, assim como o erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber para que isso serve. Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. As questões reais são: qual é o teu tesouro e quanto tu os valorizas? Uma vez que tiveres aprendido a considerar essas questões e trazê-las à tona, as suas ações terás pouca dificuldade em esclarecer os meios. Os meios são disponíveis a qualquer momento em que os pedires. Contudo, podes economizar tempo se não protelares esse passo de forma indevida. O que enfoque correto vai encurtá-lo incomensuravelmente. Vamos lá. Seguimos número 4, expiação como defesa.
A expiação é a única defesa que não pode ser usada destruída. Desculpa, gente. Número 4. A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente porque não é um instrumento feito por ti. O princípio da expiação estava em efeito muito antes de começar a expiação. O princípio era amor e a expiação um ato de amor. Atos não eram necessários antes de separação porque a crença com espaço e tempo não existia. Foi só depois da separação que a expiação e as condições necessárias para que ela fosse cumprida foram planejadas. Então, se fez necessária uma defesa tão esplêndida que não pudesse ser usada equivocadamente, embora pudesse ser recusada. A recusa, contudo, não podia transformá-la em uma arma de ataque, que é a característica inerente às outras defesas. A expiação torna-se, assim, a única defesa que não é uma espada de dois gumes, só pode curar. A expiação foi construída dentro da crença no espaço-tempo, de forma a estabelecer um limite para a necessidade da própria crença. Em última instância, para tornar o aprendizado completo, a expiação é a lição final. O aprendizado em si, assim como a sala de aula em que ocorre, é temporário. A capacidade como a sala de aula em que ocorre, a capacidade de aprender não tem nenhum valor quando a mudança já não é necessária. Os que são eternamente criativos não têm nada a aprender. Tu podes aprender a melhorar as tuas percepções e podes vir a ser um aprendiz cada vez melhor. Isso te levará a um acordo cada vez maior com a filiação, mas a filiação em si mesma é uma criação perfeita. E a perfeição não é uma questão de grau. O aprendizado só é significativo enquanto existe uma crença em diferenças. Vamos lá, 6º. A evolução é um processo no qual aparentemente passas de um estágio ao seguinte. Corrige os teus passos equivocados anteriores, caminhando para a frente. Esse processo é de fato incompreensível em termos temporais, porque retornas na medida em que avanças. A expiação é o instrumento através do qual podes te libertar do passado na medida em que avanças. Ela desfaz os teus erros passados, assim fazendo com que seja desnecessário que te tenhas que ficar revendo os teus passos sem avançar para o teu retorno. Nesse sentido, a expiação economiza tempo, mas como o milagre ao qual serve não abole. Enquanto houver necessidade de expiação, há necessidade de tempo, mas a expiação, como plano já completo, tem uma relação singular com o tempo. Até que a expiação seja completa, suas variações, fases vão prosseguir no tempo, mas toda expiação situa-se no fim dos tempos. Naquele ponto foi construída a ponte do retorno. 7º. A expiação é um compromisso total. Ainda podes pensar que isso está associado à perda, um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa, né? É isso que quer dizer, os mansos herdarão a terra. Eles literalmente a conquistarão devido à sua força. Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque tem dois gumes e pode voltar-se contra ti de forma muito inesperada. Essa possibilidade não pode ser controlada a não ser pelos milagres. O milagre volta à defesa da expiação para a tua real proteção. E na medida que vens a ser cada vez mais seguro, assumes o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. Oi, gente, tô no escuro porque eu acho bom para manter mais me manter mais conectada. Quero ver aqui o que o pessoal falou na minha caixa aqui de pergunta. Solange fala, a palavra de Deus fala sobre dois tipos de medo, o bom e o mal. O medo bom é a prudência, esse tipo de medo é aceito por Deus e deve ser exercitado.
Já se falou, o ato de confessar gera em nossa vida libertação. As palavras têm o poder de quebrar algemas. Falando de modo espiritual, Salomão disse: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Automaticamente nós estamos dizendo que entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, que foi nos perdoar mesmo sem perceber, sem merecermos. A gente se liberta e liberta o outro da prisão da culpa. Jesus apagou todo o preço dos nossos pecados na cruz. Ele foi e é o sacrifício perfeito. E por isso hoje o sacrifício tem um efeito só curar, trazendo para a nossa realidade quando nós perdoamos alguém que nos feriu. Aqui ele fala, oh meu Deus, foi mal. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Gente, o livro chama Um Curso em Milagres, tá? Deus diz, não te dou nenhuma segurança nesse mundo, mas aquilo que você necessita vai encontrar em mim. A Jana Mello falou, boa noite, Mai. E todos os presentes de expiação é o perdão e o amor. Por isso que só ela cura, desde Getsemane, na cruz até hoje. A Emily fala, ou seja, toda vez que surgir pensamentos contrários ao que nós temos, pela certeza de que somos, nós devemos negá-lo, porque tudo começa no pensamento. Se nós não tratarmos desde o início esse pensamento incorreto, ele começa a transparecer nas nossas ações. A Emily fala, esse eu que o livro fala é todo o pensamento incorreto que nós temos sobre nós mesmos. E por isso ele fala que a negação desse erro liberta a mente, restabelece a liberdade das nossas vontades. Já se fala, às vezes não percebemos, mas a palavra tem um poder imenso. Tudo que declaramos, toda forma, a partir de uma palavra liberada. Assim foi desde o início da criação e assim é até os dias de hoje. Vida e morte estão no poder da língua. Se eu quero vida, eu gero a vida. Emily fala que ele fala sobre a questão do sacrifício para obter perdão que acontecia antigamente. Antes, quando você pecava, você precisava sacrificar um animal para obter o perdão divino. E após a morte de Jesus Cristo, não foi mais necessário devido ao sangue. Boa noite, gente. Alguém quer falar sobre isso? Alguém quer falar sobre? Quem quiser falar, Ingrid, vou te colocar como moderadora, vai me falando, tá? E eu vou tentar seguir aqui. Vou tentar seguir, tá, gente? Pra poder adiantar bem. Vamos pro altar de Deus. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Isso é geralmente visto como a necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida segundo a qual o corpo pode ser usado
como um meio para se atingir a expiação. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Ela de fato reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura porque é visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Vou pro 2, tá? Para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela faz a separação e restaura a integridade da mente. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas que têm que ser desfeitas para a restauração do tempo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. Número 3. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. E se em última instância despertar outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. O investimento alternado nos dois níveis de percepção é usualmente experimentado como com um conflito que pode vir a ser muito agudo, mas o resultado é tão certo quanto Deus. As crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmas os seus poderes criativos verdadeiros em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço da parte delas. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus, devido ao valor do próprio altar. Ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende dela porque os criou perfeitos. Ele lhes deu a sua paz de modo que não pudessem ser abaladas nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medos, estás enganado e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Deus é solitário sem os seus filhos, e eles são solitários sem Ele. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Vamos lá, a gente leu a expiação e... Ixi, fiz alguma coisa aqui de errado. Fiz uma coisa extremamente errada. Vou ler aqui, ó. A expiação como defesa.
o número 7, tá? A expiação é um compromisso total. Ainda pode pensar que isso está associado à perda, um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. Ah, isso eu já li. É isso que eu quero dizer. Os mansos herdarão a terra. Tá, isso que eu já li, né? Ah, não, acho que eu fiz certo. Eu fiz certo, gente. A expiação com Deus. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz certo, eu fiz certo, eu fiz certo. Pulei só o 4, né? Antes dos trechos. Ah, era isso, Ariadne. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação, dissolvendo-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido, perfeitamente ciente da defesa certa. Passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Isso estabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiantar. Isso estabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiamento, reconhecendo que só adiciona dor desnecessária. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como intrusões muito pequenas, desconfortos. Caramba! A Emily falou, porque Jesus já pagou todo o preço dos nossos pecados na cruz, ele foi o sacrifício perfeito e por isso hoje o sacrifício tem um efeito só curar. Isso que eu falei já, né? Trazendo para nossa realidade quando nós perdoamos alguém que nos feriu. Nade Cristiane, mais amor onde nos ensina a empatia e a compaixão. Nade Cristine fala, mesmo quando o livre-arbítrio não devemos nos afastar de Cristo, pois eles nos ensinam o amor verdadeiro. Nádia Cristina fala, às vezes usamos nosso tempo, nosso corpo com formas erradas, onde fazemos o mal que não queremos. A Stephanie Lídia fala que o medo nunca seja maior que Deus nas nossas vidas, que ele não seja um gigante nas nossas vidas e nunca seja colocado como maior que o que Deus fez por nós. A Giovana fala, através do amor de Deus podemos resolver todas as possíveis dificuldades sem esforço e com segurança. A Thaisa fala, o perdão liberta e abre um caminho de luz na vida de quem perdoa e também na vida do perdoado. O perdão não se prende às desculpas e tanto a sua ação quanto seu reflexo tem poder pelo amor de sua prática. O ato do perdão por si só já é libertador. Quando nos conectamos com Deus, o medo e as incertezas sobre tudo virá algo imperceptível.
Giovana fala, não podemos colocar nossa fé em ilusões, elas vão nos deixar nas mãos. Nádia Cristine fala, libertamos nós mesmos e não temos mais o fardo a ser carregado com a gente. Importante em nossas vidas, às vezes, é a liberação do perdão que dói demais, mas quanto mais perdoamos a nós. João Henrique fala, o amor lança fora todo medo. Quando conhecemos o amor de Jesus, nada mais importa a não ser o amor verdadeiro. A Gi Vasconcelos fala, o sacrifício de Jesus de expiação por nós encerra a contagem do tempo, nos dá a vida eterna. Stephanie fala, entender que o nosso corpo é templo do Senhor é entender que somos morada do Espírito Santo. Por isso zelamos e cuidamos daquilo que temos e somos por dentro da vida. Por dentro, vida. A Ana fala, como diz Mateus 18. Tudo o que será ligado na terra será ligado nos céus. Então é como a palavra vida fica sem o ver. Então para você conseguir algo, você tem que dar o primeiro passo. Se você não fizer a sua parte, não será ligado aos céus. A Nath Coelho fala, a expiação nos deu a oportunidade de começar com uma lousa limpa. O exemplo de Jesus e o Espírito Santo que ele nos deu nos dão a possibilidade de vencer como ele venceu e herdar todas as coisas com ele. Patroas falou, a gente não entende quando as coisas saem do controle e sofremos, mas algumas situações são para nosso crescimento, principalmente porque nem folha cai sem consentimento de Deus. Janaína, quando você acredita em Deus, o corpo, a alma e o medo, quando você acredita em Deus de corpo e alma, o medo é algo simbólico, porque Deus como Pai nos protege. A Amy Lima fala, só de uma vontade perfeita e divina se pode esperar o bem supremo que a lei moral nos obriga a ter como objetivo de nossos esforços. Michele Apolinário, deixa as crianças chegar perto de mim, se não for como uma criança de coração puro, não poderão ir ao céu. Isso, a expiação é um bem necessário para a mudança, sanidade espiritual e física. Tomé perguntou a Jesus, para onde irei se não sei o caminho? Então respondeu Jesus, eu sou o caminho. Nath Coelho, a expiação nos deu a oportunidade de começar como uma lousa limpa. Isso que eu já li. Renata fala, Deus é beleza e paz. A partir de momentos que temos Ele nos corações, não sentimos medo de nada. Tati Macagnani, a expiação é uma dádiva de Deus e a pureza. A expiação é uma dádiva de Deus, é a purificação da nossa alma, com o amor de Deus nos libertando de tudo que nos prende e nos confunde.
Só de uma vontade perfeita, divina, se pode esperar o bem supremo que a lei moral nos obriga a ter como objetivo de nossos esforços. A Giovana falando, temos que colocar nossa fé no amor de Deus. Temos que... Ai, meu Deus, será que eu perdi? A Jana fala, né? O medo não existe quando o espírito está preenchido, quando a gente está cheio do Espírito Santo. Já se antes as práticas de expiação eram feitas através de animais puros, hoje nós temos Cordeiro Jesus. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos nos purificar para nos reconciliarmos com Deus. Emuna Design. A Cá Ribeiro falou, erramos porque somos falhos, mas Deus vai nos transformando de glória em glória. Stephanie fala, paz do Senhor, o Senhor é teu pastor e nada me faltará, Deus é contigo. Esse duelo é uma forma de refletir através da mansidão, a melhor expiação, ou seja, amadurecimento, é verdade. A palavra de Deus nunca volta vazia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A Jaque Grazi fala, tem uma palavra que eu gosto que é assim, Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Princesas MM falam, Jesus pagou todos os nossos pecados na cruz e Deus deu seu único filho para nos salvar. Thaís Regina fala, Deus é o caminho, a verdade, a vida. Se temos Deus em nossa vida, nós não temos o que temer. A Paty fala, a fé e o caminho nos mantém em equilíbrio. Poxa, Tela Campos fala, Jesus é o único caminho que todos nós temos que seguir. A palavra de Deus fala isso. Carol Oliveira, Deus é o amor dentro de nós. Oh, meu Deus. Bem, é isso. Vamos lá. Bárbara Evans, um beijo, amo você, linda. Saudade.
Amo você, viu? Deus te abençoe, minha linda. Eu preciso te visitar. Preciso ver você nessa nova fase maravilhosa. Você tá uma mãezona. Quero ver de perto. Manda um beijo pro Gu, pra todo mundo aí, pro João, pra Fernanda. Amo vocês, tá? Que Deus continue abençoando essa família linda. Amo, amo, amo. Beijo, Bárbara. Hello, você me chama sempre quando eu tô sentada toda torta sem esperar. Tava aqui. Alexa, fala oi, tô brincando. Ó, só pra falar. Para a sua pergunta, Alexa, para, minha filha, desligar. Ela ficou falando, e você ficou falando com ela, ela tá falando com você. Só pra falar, viu? Eu não tô te seguindo, não, em todas as lives do povo que me avisa. Aliás, vai pra live com a Mayara que a gente quer que você fale. Aí eu, tá bom, gente. Tô indo porque pra mim é um prazer, viu? Servir, de alguma forma poder auxiliar e tudo mais. E ó, a gente já tava sentindo sua falta, você demorou muito. Foi muito rápido ontem. Ficou todo mundo aqui? Foi muito ligeiro, não deu nem tempo de ver. Ai, foi tanta coisa que você leu que eu não sei nem o que eu falo aqui. Muitas coisas legais. A parte que eu achei mais. Que é isso, meu Deus? Peraí, coloquei um filtro esquisito aqui. Falou do altar de Deus? Que foi o que você tinha pulado 4, que eu falei que você tinha pulado 4. Mas eu falei inteiro, né? E você falou também, você leu a expiação como defesa então tá ótimo, e o altar de Deus. Tava aqui. Foi. Aí o outro você tinha pulado, mas aí você voltou lá no 4. Eu fui acompanhando ali. Esse do altar de Deus aí. Voltou? Voltou aí? Pronto. Muitas pessoas acreditam que a salvação seria desse corpo. E a gente, muito tempo eu também passei acreditando que nós éramos desse corpo. Mas nós não somos esse corpo. Esse corpo aqui, ele está dizendo que ele é só um templo. Ele é só um lugar que habita a nossa alma. E que tudo que a gente vive, realmente, tanto que ele fala aqui, ó. Cadê? Ele de fato reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. Está escrito aí no 3.1. Isso quer dizer que a salvação é para a nossa alma. E que a gente está aqui, nós somos seres espirituais vivendo a experiência terrena. E aí nós estamos aqui para evoluir quem nós somos por dentro. Por isso que ele fala aqui do altar interno. E aí, depois ele também fala assim, que quando você desperta, que ele fala da luz interior em algum lugar, aqui tá aqui, ó, luz interior, você começa a enxergar nos outros essa mesma coisa, porque você desperta uma vista espiritual. É mais ou menos assim, você tá na cegueira e quando você se conecta com o espírito... Deixa eu tirar essa boate aqui, pelo amor de Deus. Pronto. Aí quando você vai pra vista espiritual, você começa a enxergar os outros também com essa mesma beleza. É por isso que muitas vezes, inclusive hoje Harvard explicou lá do expossoma humano, que é você já viu aquele versículo que fala que Jesus estava andando e que a mulher do fluxo de sangue tocou no manto dele a metros, quilômetros lá de distância, ela foi curada? Ele estava passando na multidão. Então existe um sentido espiritual e científico para aquilo, porque ele era tão abençoado, ele tinha tanto poder de Deus dentro dele que alcançava distâncias, né? E a fé da mulher também, claro, que influenciou nisso. Mas aí ele está dizendo que quando você desperta a sua luz interior, você resplandece, mas você também começa a enxergar nos outros. Então às vezes você se enxerga em pessoas, você se conecta com os outros porque você está tendo uma visão espiritual da coisa. Esse daí foi um que eu tinha prestado atenção. E aí um outro ponto que eu achei muito legal também, se discordar, você acha de alguma coisa para falar, viu? Para falar, tem nada a ver com o que você está falando.
Uma outra coisa também que eu achei muito legal aqui é que quando também a maioria das pessoas não passa por dores, tem pessoas que já cresceram já calejadas, né? Com sofrimentos familiares e porrada, e toma ali, toma ali. Aí, às vezes, a gente tem uma vida legal, uma vida tranquila, e a gente não tá acostumado, às vezes, a tá forjado ali que nem soldado, né? E aí, quando a gente passa pelo primeiro momento de dor, eu ouço, e aí, como eu falo, como eu respeito todos os tipos de religião, eu ouço muitas vezes a Monja Coen. E ela tem muita sabedoria para explicar as coisas, e eu gosto das coisas que ela fala. E aí, uma vez, ela falou de um exemplo muito interessante, que foi do cavalo. Que ela fala assim, que o cavalo, ele anda, às vezes corre quando do lado tá correndo, porque ele não quer apanhar para ele correr mais. Aí ele olha pro lado e corre junto. E às vezes o ser humano tem as fases de aprendizado. Tem gente que aprende quando vê o outro sofrendo de longe, aí escuta falar assim, nossa, a filha da minha vizinha caiu da escada do elevador e aí quebrou um dente. Aí você fala, meu Deus, vou tomar cuidado para não quebrar o dente. E aí a gente vai trazendo esse exemplo para nossa vida pessoal, né? Aí depois, só que mesmo assim a gente não aprende. Aí Deus fala, filha, não tá aprendendo ainda, né? Então agora eu vou trazer a dor um pouquinho mais para perto. Agora vai ser aqui o seu parente mais próximo. Aí você vai no parente mais próximo. Ainda não aprendeu, querido. Aí vai pro amiguinho ao seu lado. Aqui, ó. Aí você olha, caracas, o que a fulana tá passando, coitada. Aí não aprende, você ainda, do mesmo jeito, você ainda não olha para o que Deus está querendo te mostrar. Aí uma hora Deus fala, agora é com tu. Já que você não escutou a treta, eu vou fazer com você, minha filha, para você acordar para o que eu quero te mostrar. Em outras palavras, é isso aí que está escrito. Está escrito aí que nós precisamos passar por dores para que a gente desperte. Não precisamos, na verdade, a gente pode passar pelo amor, mas se for necessário, por isso que tem um versículo que Jesus fala que é melhor você entrar sem o olho, sem um braço ou sem uma perna do que você não entrar no reino dos céus. Mas você entra com a alma transformada. Então, se for preciso a gente passar por dores para aprender e falar, Deus, eu tenho que aprender, Ele vai fazer a gente passar para que a gente enxergue. E aí, numa segunda fase dessa dor, Ele faz a gente perceber as coisas de forma diferente. Aí ele também fala que em alguma parte que eu vi aqui, não sei onde é que tá as fases de evolução. E aí, quando você vai evoluindo espiritualmente, você começa a enxergar a dor diferente. A primeira pessoa que nunca sentiu dor, ela dói e ela fica, ai meu Deus, tô morrendo, socorro, quero morrer, essa é a morte, que é isso? Nunca vai passar. Aí, às vezes, vem a depressão, vem a ansiedade. Aí, quando você vai acostumando, igual você tá no boxe, vai levando mais porrada, aí você agora não dói mais tanto, né? Aí, daqui a pouco você leva um soco, você, doeu tanto assim não. Você vê lá os lutadores de MMA. Eles aguentam pancada. Eu queria ver se alguém fosse lá na primeira, cai pra trás e não volta mais. Lá, eu fico impressionada, cara. O treino dela, antes de ela entrar no ringue, o cara dá uns tapas na cara dela. Eu falo, o que é isso? Eu já tinha. Antes dela entrar, ela tá lá. Já tinha caído pra trás, né? Eu falo assim, meu Deus. Tem um filme que fala sobre o Ku Klux Klan, lá, sei lá, a história real dele. Só um exemplo prático, que eu acho legal dar exemplo prático para poder a gente memorizar. Aí eles mostravam, ele é baseado em fatos reais. Aí ele mostrava que naquela época, para poder fazer manifestações contra preconceitos, às vezes eles tinham que fazer treinamentos para poder, porque eles não podiam revidar. Quem revidasse era voz de prisão. E aí eles faziam treinamentos com os amigos, jogando ketchup na cara, farinha, dando porrada neles, eles tinham que ficar em silêncio. Até não se manifestarem. E enquanto a pessoa não conseguisse ficar quieta, ela não tinha treinamento suficiente para ir para a rua. A nossa alma é mais ou menos assim. E quando a gente é um bebê, espiritualmente falando, a gente chora na primeira dorzinha. E começa a gritar, ai Deus! É a Jana E aí entrou também. Oi, Jana, ela que fica escrevendo um monte de coisa legal aí, né? Gente, deixa eu colocar um filtro aqui, pelo amor de Deus. Tudo bem, menina? Tudo e com você? Tudo bem? Tá, vou acabar. E aí, depois, quando a gente começa a avançar nisso, a gente começa, na verdade, a contemplar a dor. Parece meio doido o que eu tô falando, mas a gente literalmente vai olhar para um momento de sofrimento e vai falar assim, Deus,
o que é para eu aprender com isso? Ao invés de reclamar e se desesperar. E aí a gente vai falar assim, o que é para eu aprender com isso? Por que eu estou passando com isso? É para quê? Qual vai ser o próximo aprendizado? Fica parecendo que a gente chegou num estado mental, como é que eu posso dizer? Meio que inexistente, como se estivesse em órbita, mas não é isso. É porque a gente está com tanta convicção, com os olhos tão voltados para Deus, que a gente pode estar passando por dores, que as pessoas não vão nem perceber, e a gente vai estar lá assim, ó. Tinha uma música do irmão Lázaro, que era do Olodum, que faleceu, que todas as vezes que eu ficava com dor, eu falava, dores emocionais, que eu quero dizer, eu ficava cantando assim, ó. Depois pode olhar no YouTube. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. E eu ficava lá. Eu falava, não vou reclamar, não vou reclamar. Mas vou deixar a Jana falar e depois eu vou complementar esse raciocínio para ver se ela concorda e vocês também, né? Desses 2 momentos que nós lemos aí a expiação como defesa e o altar de Deus, né, que a gente fez? Isso. Então, o que eu entendi, basicamente, porque o livro, assim, ele é muito grande, né? Ele aborda muitos temas e a gente vai seguindo uma sequência, né? Conforme a gente aqui desse lado, a gente tá lendo e tá num processo de construção, acho que cada etapa dele vai ser um pedacinho dessa construção. Aqui, para mim, ficou muito claro 2 coisas. Primeiro, sobre a mente. O valor que a gente dá para a mente, o quanto a gente alimenta a força da mente, ouve a voz da mente e, como a Maide disse outras vezes, a mente mente, né? Então, às vezes, a gente dá muita força para os nossos pensamentos e nem sempre eles são a nossa direção. Né? Então aqui ele diz bastante, né, que é sobre o medo também. O medo, ele é muito da nossa mente. Então é tudo que a gente alimenta, que a gente acredita. Coisas ruins, né, que não estão conectadas com Deus, né? Sim, as coisas ruins, né? E também sobre o livre-arbítrio e sobre a expiação, né? Que a expiação ela vem sendo falada em vários momentos no livro, né? Que a expiação, quando eu entendo aqui expiação, eu entendo como perdão, algo que aqui foi dito também que não é da mente, a expiação é algo do espírito, né? E a gente alimenta muito isso com a mente. Então a mente ela nos engana. Às vezes a gente tá com algo dentro do nosso coração, a gente tá ali que às vezes a gente chama de intuição, né? E que para mim é o Espírito Santo que está ali no nosso coração e a gente está com certeza daquilo e a gente vai pela nossa mente, porque eu não digo que o ser humano ele é um perfeito imperfeito, porque nós somos perfeitos. A gente é perfeito em criação, em semelhança do Senhor. Então, acredito que nós somos perfeitos e que a gente tem que, sim, seguir o nosso coração, o que está ali. E, às vezes, a gente o ser humano, a gente vai muito pelos que as pessoas falam, ou por algo que a gente está vendo no momento, talvez, de raiva, no momento, talvez, de mágoa. Então, isso pode fazer a gente enxergar coisas que não existem, momentos que não existem. Isso vai alimentando cada vez o ruim, cada vez algo pior, né? Então, isso não é saudável. É a mesma coisa quando a gente fala sobre religiosidade e sobre espiritualidade. Nós não somos, talvez, pessoas religiosas, porque às vezes você tem que seguir e viver dentro de uma doutrina, de algum mandamento, e quando a gente é espiritualizado, a gente está além de tudo isso, além de religião, além de qualquer coisa terrena, porque o corpo, ele é só uma carcaça, então a gente está aqui na Terra por passagem, que a gente precisa alimentar o espírito, então o perdão é algo muito importante, a gente confiar na nossa intuição, que eu digo que não é nossa intuição, que é o nosso coração, é muito importante. Então, são coisas que aqui fala bastante, né? Que é o próximo capítulo também que a gente vai entrar, que é sobre o medo. O que é o medo, né? O medo talvez pode ser, é porque não tenho fé. Não é questão de não ter fé. É questão de como a sua fé está alimentada naquilo que você faz. Então, isso é muito importante. Tem mais alguém que queira entrar aqui, gente? Vocês querem falar da cura como liberação do medo? Você está lendo aí? Ou... Você fala? Tô com o livro aqui.
Falo. Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar de um milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre, a expiação ou o milagre final é um remédio para qualquer tipo de cura, é o resultado. O tipo de erro ao qual é aplicada a expiação irrelevante. Toda cura é essencialmente liberação do medo. Para empreender isso, tu não podes estar amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. Eu vou Continua? ler de novo, tá? Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio. A expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar de um milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. A expiação ou milagre final é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. O tipo de erro a qual é aplicada a expiação irrelevante, toda cura é essencialmente liberação do medo. Para empreender isso, tu não podes estar amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. E aí, gente? Eu acho um exemplo disso, eu vou falar sobre o corpo físico, tá? Todo mundo, quando está passando por algum processo difícil, de doença que acomete o corpo físico, a minha mãe, ela teve câncer, né, durante o hospital, e eu convivi bastante no hospital. E eu vi que muito da cura, ela vinha através da pessoa acreditar. Então, você recebia um diagnóstico lá, você está com tal problema de saúde, você está passando por tal situação. Quando a pessoa ela acredita naquilo, a mente dela faz ela acreditar, pensar no positivo, ela acreditar que ela vai ter a cura, isso é 90% do tratamento, do momento. Porque quando a gente não acredita, a gente desanima, a nossa mente nos alimenta de sentimentos ruins, de negatividade, a gente não vai, as coisas não fluem. Porque como a gente vai acreditar na fé, no amor de Deus por nós, no milagre, se a gente não confia, se a gente não acredita naquilo? Então, basicamente, é você acreditar. Então, eu já vi muitas situações, muitas pessoas. Oi, gente. Olá, entrou mais. Tudo bem? Tudo bem, Parece que tá no vocês? barulho aí. A gente tá no posto. Então dá um seu microfone até ela terminar e na hora que você falar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, aqui quando fala que tu não podes estar amedrontado, é isso. Quando eu confio, eu não posso falar uma coisa da boca para fora, eu não posso falar em cura, eu não posso falar no amor de Deus por mim se eu não acredito naquilo. Então, basicamente, a gente precisa acreditar, a gente precisa confiar primeiro para que as coisas aconteçam. Então, Deus está ali com a gente, Ele está falando, filho, eu tô aqui, eu tô com você, mas você não vai acreditar, você vai duvidar? Então, basicamente, a cura aqui, quando eu li isso aqui de cara, já vi que o milagre, a cura fala muito da cura física mesmo, que é o resultado de você acreditar, de você não ter medo, de você ter a confiança no Espírito Santo, porque a partir dali, Deus vai poder fazer um milagre na tua vida. Então, basicamente, a gente sim é responsável por acreditar e confiar. Então, porque às vezes fala, as coisas deram certo, você teve sorte. Não, é Deus. Então, quando Deus está na frente, quando a gente dá confiança para Ele, as coisas fluem, a cura vem, o milagre acontece. Eu concordo com ela, mas eu quero complementar uma coisa. Eu entendo que essa parte fala que a cura não é um milagre. A cura é uma obediência a uma ordem que nós damos mentalmente e verbalmente quando a gente está livre do medo. O único milagre que ele está tratando, que é existente aqui, é a morte e a ressurreição de Jesus, que é a expiação dos pecados. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer é que literalmente assim, a gente acha que, por exemplo, curar uma doença é um milagre muito grande quando a gente está muito conectado com a carne. Muitas pessoas se assustam, tanto que você vai num lugar que tem maravilhas, cego que enxerga, surdo escutando, coisas que eu já presenciei, né, ao vivo, que eu tô falando, vendo assim, ó, não foi nem gente fingindo. E aí lá na Bíblia tem muito isso acontecendo, as pessoas ficam, meu Deus, isso é um milagre. Aí ele está dizendo aqui que isso não é um milagre. E que se você comparar a cura diante da expiação que foi a morte e a ressurreição de Jesus, a cura é praticamente insignificante. E que para que você tenha acesso à cura,
você literalmente tem que se livrar do medo. E aí eu lembro de um versículo que tá lá acho que é em João, sei lá, qual que é o trem lá que tá. O versículo fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí ele alinha com isso daqui, porque o verdadeiro amor, quando a Bíblia fala, é de Jesus Cristo. Então, literalmente, ele tá querendo dizer assim, para você não ficar maravilhado demais com o sobrenatural, mas você ficar maravilhado sempre com a expiação e com a cura de Jesus. E aí você chamou outra moça, eu vou deixar ela falar primeiro, depois, quando acabar, eu quero falar só um negócio sobre Jó, que eu lembrei aqui, aí, mas deixa as pessoas falar. Então tá. Jó, como a gente estava falando de medo, eu acho importante, antes da gente falar, complementar da cura, a gente entender o medo. Jó, não sei se a galera conhece a história, mas vou dar um resumo, porque para mim os comentários, tá tudo travado do que eu só tô enxergando vocês se mexendo. Então eu vou falar aqui. Jó era um servo de Deus lá, para quem não sabe, vou resumir rapidinho. Ele era um servo de Deus, que era muito temente a Deus, e Satanás chegou e falou assim: Deus, eu quero tentar Jó, porque ele não te ama o suficiente. E aí, Jó era amado, né? Aí Deus pegou e falou assim: pode, só não toca na vida dele. Aí Jó pegou, perdeu tudo. Filho, casa, menino, ficou com a mulher, aí disse que ele ficou com lepra, que ele se coçava com os cacos de vidro, e a mulher falava assim: amaldiçoa seu Deus e morre. E ele: não, vou continuar fiel a Deus. Aí, no resumo da história, lá no final ele recebeu em dobro tudo que ele tinha, que naquela época dinheiro não era o que valia, era bezerro, vaca, era boi. E aí essa que era a riqueza dele. E aí Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha. Aí Jó, quando ele está sofrendo, ele fala assim, ó: aquilo que eu temia me sobreveio. E ali eu enxerguei uma chave gigantesca, que toda vez que você tem medo de alguma coisa, você está atraindo aquilo para sua vida. E do mesmo modo, toda vez que você tem fé em alguma coisa, você está atraindo. Então, basicamente, só para poder compreender o medo é algo que não tem poder. E que você dá poder para ele, que da mesma forma você pode expulsar. E aí, quando você tira o medo, a cura de todas as outras coisas que você tem, velho. Era só para complementar aí o que a Jana falou, que ela falou bonitamente aí. Então, tá bom. Eu acho que eu vou falar o 2 e o 3 e a gente dá. Aí a gente dá o 2, o 3 e o 4 e a gente discute mais uma vez. Discute não, a gente fala. Vamos lá. Dialoga. Número 2, da cura como liberação do medo. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. A doença ou a mentalidade que não está certa é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença que o que está fora de lugar em um nível pode afetar de maneira diversa um outro. Nós nos referimos aos milagres como meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada, apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. O corpo não pode criar, e a crença que possa, um erro fundamental, produz todos os sintomas físicos. A enfermidade física representa uma crença na mágica. Toda distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. Esse erro pode tomar duas formas. Pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo, ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente é o único nível de criação, não pode criar além de si mesma, nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Vou lá para o terceiro. Só a mente pode criar porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. O instrumento de aprendizado não são lições de si mesmo. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatuais no aprendizado. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação no que se refere às defesas dos gumes.
Isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerente, aberto à interpretação equivocada. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. As capacidades do corpo podem ser, e com frequência são, supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar sua existência nesse mundo. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui o termo indigna subentende apenas que não é necessário proteger a mente, negando que não é mental. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o próprio poder. Vamos lá para o quarto. Todos os meios materiais que aceitas como remédio para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Contudo, não decorre daí o uso de tais agentes com propósito corretivo, seja mal. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficiente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual, por algum tempo, se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Isso é assim porque a última coisa que são prematuramente expostas a um milagre podem ser precipitadas ao pânico. É provável que isso ocorra quando a percepção invertida induziu a crença em que milagres são assustadores. Vamos lá, número 5. Eu vou encerrar isso aqui. O valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressado do modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Isso significa que um milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do qual ele é capaz agora. Todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação e não descê-lo por aumentar o medo. Quer falar primeiro? Pode falar, Jana. Se você quiser complementar aí, pode falar. Tá, vamos lá. O que eu entendi dessa parte é aquilo que também tinha falado, do físico, né? E tem a parte aqui que fala que muitas doenças vêm também, né, de dentro da gente, no que diz respeito, por exemplo, a gente guarda, às vezes, mágoa, a gente guarda rancor, a gente guarda sentimentos ruins que a gente não consegue perdoar. Então, aquilo pode trazer para nós também problemas físicos, né? Consequências físicas para o corpo também. E o que diz respeito quando fala o corpo da cura, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Que diz muito de a gente acreditar, de a gente confiar, porque a gente precisa ter a fé, ter o Espírito Santo para a gente poder estar com o corpo aberto para receber o milagre. Então, para mim, fica claro essas duas coisas. Eu entendo que, além disso, né, que eu acredito que a gente falou um pouquinho disso lá no início, eu citei a Aloysio Rey, né? Aí tem uma parte que ela fala assim, que aqui e também está afirmando que até o remédio que você toma é porque você acreditou que ele te cura, e não porque o efeito do remédio em si funciona. Sim. E aí aqui nesse trecho do livro ele está falando assim, que às vezes tem pessoas que elas não têm fé suficiente para acreditar que apenas a oração dela ou de um terceiro é capaz de curar. E aí vem um remédio. Daí o remédio ela acredita que cura. Aí por isso que tem aquelas pesquisas científicas de efeito placebo e tudo mais. Que aí a ciência, por mais que ela faça pesquisas com efeito placebo, que é você beber um copo d'água achando que está bebendo remédio e se curar, a explicação literalmente é espiritual. É você conseguir entender que aí está ali na sua fé, né? Depois que você tirou todo o seu medo ali de dentro de você. E aí, além disso também, tem aqui, cadê?
tem uma outra parte que ele fala, eu vou só falar um ponto para o pessoal da live, porque talvez eu não consigo, como eu falei, não tá aparecendo comentário para mim. Mas a primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei doidinha, falando, meu Deus, o que é isso? O criativo não precisa aprender nada. Aí eu fiquei doido com isso aqui. Eu falei, como assim? Mas não é o criativo de criatividade, é criativo de quem cria. É que quando você acredita em algo, você começa... Olha, quando você acredita no Espírito Santo, você começa a despertar a sua capacidade de criação através da fala e da crença. E não de criatividade no sentido artístico da coisa, viu, gente? Porque quando eu li, eu fiquei, que é isso? Os criativos são os superpoderes? Não, é porque quando você descobriu o poder que há dentro de você, você começa a criar as coisas. Você pode ver, ó, quanto mais conectado com o Espírito Santo você for, mais você vai falar as coisas e elas vão acontecer. Mais você vai pensar nas coisas e elas vão ser atraídas para sua vida. Porque você está tão cheio do Espírito Santo que se torna uma coisa natural na sua rotina, no seu dia a dia, o milagre acontecer. Tudo bem? Oiê! Tudo bem, graças a Tudo Deus. com você. Tá acompanhando o Brian? Tô. Então vamos lá. Pode continuar, Ariadne. Ah, tá. Então, não, eu tava já quase finalizando. E aí, por fim, uma parte aqui também importante que eu entendo é que ele fala que nós, na hora que precisamos... tem o versículo lá que fala, meu Deus, fiz-me de louco para falar com os loucos, fiz-me de são para falar com os sãos. Eu uso muito isso, às vezes, na hora de conversar com o pessoal, porque, por exemplo, quando a gente vai conversar com alguém mais simples, tem pessoas que gostam de falar de uma maneira muito robusta e não se conectam uns com os outros. E aí você não consegue fazer com que a palavra de Deus atinja a finalidade dela. Então, é pra gente ter humildade no sentido assim, você não vai demonstrar que você sabe muito se você falar muito complexo. Você vai demonstrar que você sabe muito se você fizer com que o outro te entenda. Então, às vezes é melhor você falar de um jeito bobo, mas que os outros entendam, do que você falar muito bonito e ninguém se conectar com nada e falar, caramba, que pessoa inteligente, mas não entendi nada do que falou. E aí você literalmente saber se conectar, porque senão você vai fazer com que as pessoas fiquem com medo do que você está falando. Por isso que ele fala aqui, ó, todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação. Elevar o nível da comunicação não significa falar mais difícil. Elevar o nível da comunicação é elevar o nível de compreensão do outro. E aí, se você tentar elevar a forma humana, você vai falar tão difícil que o outro vai ficar com medo. Vai falar, não, esse trem não é pra mim, não. Vou nem estudar, mas eu vou embora porque ficou mais difícil. E aí, quando você fala simples, você se conecta com o povo, você se conecta com qualquer um. E do mesmo modo, você precisa ser um soldado flexível. Se você sentar no meio lá de juízes, de governadores, você também precisa estar treinado para você conseguir se comunicar com eles. Porque eles também, embora no mundo humano tenham uma certa autoridade, eles também precisam dos milagres para sobreviver. Então, se for preciso falar mais difícil, vamos dizer assim, para se comunicar com quem na Terra, pelo menos, tem mais autoridade, talvez não no céu, porque o reino espiritual é totalmente inverso da Terra, né? Aí, quem for famoso lá no céu, às vezes tem que saber também falar com quem tá ali falando mais complexo. Não sei se deu para me entender, mas é isso aí que eu entendi aqui. Isso fala muito também sobre a gente, quando a gente fala assim, acho que no começo, logo no primeiro capítulo, lá no Space mesmo, a Mayara falou até de uma coisa assim, que todos nós somos iguais, né? Perante a gente está falando do espírito, a gente não está falando da matéria, então todos nós somos iguais, então a gente tem que ter essa conexão de filho do mesmo pai, né? Então a gente consegue se conectar através do olhar, através da energia. Então a gente sente, e tem uma coisa muito importante, quando a gente está nesse processo de evolução, que é uma evolução espiritual e um aprendizado. Eu tinha esse livro há bastante tempo e eu não tinha lido porque eu não entendia, porque às vezes termos, é igual a Ari estava falando agora, termos às vezes mais difícil, e às vezes quando a gente começa a ler e a gente vai ler com o coração, com o espírito, a gente começa a entender que talvez é mais simples do que a gente imaginava, e quando a gente consegue discutir com outras pessoas, a gente vê pontos de vista diferentes, a gente fala, poxa, talvez eu não entendi por esse lado, eu entendi por esse que você está vendo. Lendo vocês, porque... Sim, porque isso é bacana. Né? E o que é mais legal dele é porque ele é literalmente, o nome dele é um curso, porque ele é literalmente um curso. Então a gente vai passar por várias partes desse processo e a gente vai ver coisas que aqui talvez... Vocês viram que tem livro de exercícios?
Tem um livro de exercício? Não, eu vejo o livro de exercício, eu também acompanho alguns canais, algumas coisas no YouTube, que em relação a várias teses, né, resenhas de interpretação, eu falo, mas eu não tinha visto desse jeito, e é assim, e é diferente do que eu tinha visto. Então isso que é legal, porque assim, eu acho que a Ari estuda, né, teologia, se eu não me engano, eu tinha ouvido falar alguma coisa. Mas foi o que eu expliquei até numa live aqui, eu comecei a estudar teologia em janeiro desse ano, só porque eu queria entender mais cientificamente várias coisas, mas eu realmente comecei a entender mais sobre Deus, foi com o convívio. Eu não sei te explicar, não foi nada a ver com teologia, porque senão as pessoas podem até achar que fazer teologia para entender. É isso que é o mais bonito, que é o legal, porque assim, quando a gente fala de Deus, fica muito, muito complexo, porque eu não tô falando aqui de religião, gente, enfim, como a Mayara disse, eu tenho as minhas crenças, do que eu acredito e ninguém é obrigado a acreditar, só que assim, a gente vive num mundo onde assim, as pessoas, ou você é religioso e você segue as religiões, você vive em santidade, ou você não é. E eu não consigo me encaixar nesses meios termos. Porque eu acredito que tem uma terceira via onde a gente pode caminhar. Tá me ouvindo? Não, ali esteja Voltou. oscilando, mas tá voltando. Eu acredito que exista uma terceira via onde a gente pode caminhar e muita coisa fica complexa pra gente, porque quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai estudar a palavra e você fala, meu Deus, aí você começa a se culpar e você se olhar e falar assim, será que eu sou errado? Será que eu vivo tudo em pecado? Ao mesmo tempo, você tem que se olhar e fazer sua autoanálise de saber o ser humano que você é, a pessoa que você é, o que você tem pro mundo, o que você tem dentro de você de melhor. E não permitir que as coisas externas ou que talvez as pessoas falem ou pensem, ou que até a sociedade impõe sobre o que você tem que ser. A gente não tem que ser, você não é obrigado, porque, por exemplo, você é da religião X, você não pode concordar com algo que tenha na Y, que você não se encaixa. Não, acho que a gente, o ser humano, cada um tem sua individualidade e cada um é formado de crenças daquilo que compõe ele, daquilo que acredita, daquilo que é o caminho. E eu acho que o caminho, quando a gente fala do Espírito Santo, de estar guiado, quando o Espírito Santo é reto na nossa vida, é quando ele coloca dentro do nosso coração a nossa verdade, a gente seguir, a gente se olhar no espelho quando a gente acorda, a gente olhar e falar, meu Deus, obrigada, agradecer, eu tô aqui, eu sou essa pessoa, e ter orgulho de quem você é. Porque quando você dá pro outro essa força dele dar o direcionamento da tua vida sobre o que você é, o que você não é, e às vezes você duvidar de você, duvidar da sua sanidade, duvidar da sua fé, eu acho que a gente nunca deve permitir que ninguém duvide da nossa fé. Nossa, na verdade, Da nossa fé, do que a gente acredita. Não é porque... Sim, não é porque você não pode, por exemplo, estar todo domingo na igreja, por às vezes questão de trabalho. Eu trabalho aos domingos, às vezes eu não posso estar ali na igreja, que você... E muitas vezes eu me culpei por isso. Será que eu tenho menos fé? Não, a nossa fé, quem a gente é nas nossas atitudes, é como a gente trata o próximo, é como a gente trata o nosso semelhante, é como a gente honra nossos pais e as nossas famílias, como a gente honra os nossos amigos, como a gente acredita, a nossa evolução de ver o ser humano como uma parte de Deus. Não adianta a gente falar de Deus, falar de criação e a gente não seguir isso no dia a dia. A gente vai ter momentos que a gente vai ter raiva, que a gente vai ter mágoa, e a gente tem que olhar. Eu lembro, esses dias a Mayara até falou assim, que ela estava num lugar e alguém olhou para ela e falou sobre a roupa, né, sobre o externo, né? E que a gente não é o externo, a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida do nosso externo pra gente estar bem, pra gente manter nossa saúde, mas não porque é o mais importante. Quando a gente coloca isso como o mais importante na nossa vida, a gente esquece quem é o nosso espírito, quem a gente é por dentro. Então a gente não pode esquecer nunca disso. E quando tem alguém, porque a gente sente essa energia, e quando tem alguém desse tipo, você pode não falar, você se afasta, porque o ser humano, esse nosso lado do livre-arbítrio, da energia, a gente vai ficar mal com aquilo, mas a gente tem que chegar em casa e falar assim, Senhor, toma conta daquela pessoa, daquela alma, daquele espírito, para que ele encontre o caminho dele. Só que assim, é normal e é aceitável, a gente não pode se culpar por a gente se afastar de pessoas assim, porque atrapalham o nosso processo. Então a gente está num processo ali de evolução e às vezes tem pessoas, porque o inimigo está solto, e tem pessoas que vai tentar atrapalhar o nosso caminho de alguma forma. Então é muito importante que a gente siga nesse direcionamento de entender, de estudar, de se aprimorar o espírito. Porque a gente faz... Eu até brinquei hoje...
eu tava na academia treinando, eu falei, a gente treina o corpo, mas a gente não faz a academia do espírito, né? A gente não treina o espírito da gente. Então a gente vai lá, treina muito o corpo e fala, nossa, eu tô bem fisicamente, eu tô legal, mas e o nosso espírito? A gente treinou, a gente teve uma meta pra isso. E às vezes Tem uma frase de Francisco de Assis que ele fala assim: pregue o evangelho o tempo todo. Vale. E, se possível, fale. Para mim, isso ali se conecta muito com Paulo, que ele fala o seguinte, que nós temos que ser cartas vivas de Cristo. Que é quando a gente, através da nossa conduta, a gente resplandece o amor de Deus de uma forma tão esplêndida que a gente não precisa ficar falando. As pessoas só vão olhar para nós, elas vão ver Jesus. Sim. E aí, como você perguntou ali, Ariadne, você faz teologia. Eu fiz mesmo porque eu queria aprofundar. Porque eu acredito, assim como o livro aqui ensinou, ele falou que nós temos fases. Às vezes você vai passando por fases e você sente a necessidade de se aprofundar mais em Deus, porque você quer agradá-lo, você quer se conectar mais e aumentar o discernimento, porque eu acho que é uma questão de expansão. É igual como você fez, por exemplo, da academia, você está treinando tanto o seu corpo, você quer ir melhorando e aprimorando. Daqui a pouco você criou um bíceps bonitinho aqui, aí você quer mostrar o tríceps também, aí vai... Ah, internet. Porque eu fico falando que eu vou morrer eu só vou morrer com 120 anos, tá, gente? É uma profecia que eu vi com a minha vida. Se for da vontade do Senhor, é essa, porque nós somos realmente corpo, alma e espírito. Então eu cuido da minha alimentação, porque o meu corpo é tempo. Eu como besteira, viu? Eu como chocolate, como pizza, eu como tudo. Mas, em regra, eu estou sempre comendo bem, porque eu quero ter uma alta performance cerebral, porque eu entendo que é uma forma de ativar os meus neurônios, bebendo muita água, comendo bem, e aí isso se conecta com o espírito, que conecta com a alma. E, inclusive, uma das maiores ferramentas de você se conectar é o jejum intermitente, que aí você faz um detox corporal e espiritual. E aí, do mesmo jeito que ele falou que as dores emocionais enfraquecem o espírito, o detox corporal, quando você faz um jejum, você fica mais suscetível. Por isso que Jesus foi lá para 40 dias no deserto, porque ele falou, meu Deus, foi assim, eu tenho certeza, Jesus pensou assim, aliás, oh Deus, eu mesmo, vou me enrolar todinho levando chibatada. Que ele sabia que ele ia sofrer, então ele se preparou para aquele grande desafio, primeiro jejuando. Porque ele sabia que... Ele foi pro Getsemane e teve aquela frase, né? Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. E ainda suou sangue. E ainda suou sangue. E ainda suou sangue. E suou sangue é o ápice do desespero do ser humano. Sim. Depois você põe no Google aí, tem pessoas que já suaram sangue. É um ataque de ansiedade tão grave que a pessoa suou sangue. Então Jesus não estava assim, ai, que legal. Ele estava assim, meu Deus, ele também estava com medo, por isso que ele ficou desesperado. Mas aí, o que eu entendi de tudo isso é o seguinte, é que é igual quando a gente está no... se você tem alguém da sua casa, por exemplo, todos nós aqui, você tem noção, pelo menos, de qual que é a comida preferida da sua mãe. Tem ou não tem? Você tem noção, se sua mãe falasse, nossa, eu vi isso aqui, eu vou lembrar da minha mãe, eu vi um brinco, vou levar pra minha mãe. Do mesmo jeito quando você começa a conhecer a Deus. Quanto mais você conhece Ele, você começa a saber, isso aqui vai agradar, isso aqui não vai. E do mesmo jeito as vozes que nós temos dentro de nós. Eu costumo sempre falar que nós temos 3 vozes. Que é a nossa voz do coração, a voz do espírito e a voz da cabeça. Geralmente a da nossa cabeça, você sente ela mais forte na sua mente. E aí quando você está com medo, você sente uma pressão em volta da sua mente. Nessa região aqui, você sente uma pressão tão forte que você não consegue raciocinar. E você começa a sentir um pânico. Aí, depois, quando vem a voz da sua cabeça, que é a sua mente enganosa, né? Ela fica criando coisas na sua cabeça. E aí a outra mente, ele fala, é a voz do diabo mesmo. Que eu sei que pessoas já escutaram, joga nesse prego, atropela o menino, dá um tapa na cara do não sei quem do nada. Aí é quando o diabo tá falando com você mesmo. E a gente escuta. Você acha que não escuta, você escuta. Escuta. Só que você não dá ouvidos e você não sabe que você tá treinando contra o capeta. Quantas vezes você já não passou na rua? Vai, mete a mão na cara desse doido. E você, o que é isso? Como é que passou essa ideia doida na minha cabeça do nada? É o diabo falando. Ué, certeza. Já escutou, só que você tem que saber ter discernimento. Sim. E aí depois você começa a sentir a voz do espírito. Aí quando você se conecta com o espírito é tão forte que não tem nada a ver com religião. Hoje eu gravei um podcast aqui para uma rádio aqui da cidade. E aí o povo,
essa Ariadne tá aqui falando não sei o que de Deus, porque eu não consigo, eu fico falando de Deus mesmo. O tempo todo, se você estiver falando comigo, não é o momento. Eu não fico assim, nossa, agora vamos separar, eu vou ligar aqui esse botão e vou falar, vamos falar do Senhor. Não, é assim, vamos tomar café. Aí eu falo, Deus, e não sei o quê. E aí estamos trocando ideia. Não, gente, é porque Deus. Aí lá no podcast, se vocês escutarem, vocês vão ver lá. Aí o cara, mas ela fala de Deus, né? Aí daqui a pouco ele, qual o nome da sua música do ano que vem? Eu, Rabetão Batendo na Saudade. Aí ele, o que é isso? Aí, por quê? Porque, uai, gente, mas eu falei, eu não vou ficar fingindo ser um trem que eu não sou. Não, porque a e gente, é isso que eu tinha falado, Ari, isso. né? Sobre isso, porque você pode, e você não tem que se culpar por isso. Você não vive com santidade, você vive com espírito. Sim, não. Uma coisa que eu aprendi é que nós somos livres mesmo. E aí uma coisa que muitas vezes a gente tem, por exemplo, antigamente eu tinha, entre aspas, medo. Isso aqui eu não vou fazer porque é coisa do capeta e tal. Eu falava assim, gente, hoje em dia, quando a gente descobre que a gente tem voz de comando, que você é filho, que você tem que andar de cabeça erguida, que você não nasceu para andar de cabeça baixa, que você merece sim o melhor dessa terra, que você nasceu foi para governar. O objetivo da criação do homem foi se relacionar. E, gente, eu entrei de novo porque tava caindo. Vou adicionar a galera aqui, tá? Quem tava era a Ariadne. O Brian. Que caiu foi tudo. Eu falei, meu Deus, foi só na hora que eu falei, vamos. Tentando achar o Brian aqui. Eu tava só acabando o raciocínio aí pro povo pra deixar Era só pra descansar o trem. Como é que chamava a outra moça, gente? Jana Mello, né? Uhum. O Instagram tentando tombar a gente. Então, literalmente, era só pra finalizar o meu raciocínio aqui, depois vocês permanecem aí falando, mas é só pra finalizar que Deus realmente quer. E aí, do mesmo jeito que a gente tá aqui, ó, criando intimidade, com convívio diário, e a gente tá se conhecendo, daqui a pouco a gente tá sabendo a história uns dos outros, quanto mais a gente conhecer a Deus, mais a gente vai saber qual é a vontade dele, e vai ficar livre do paradigma, o povo vai falando na nossa cabeça. Ó, gente, nós estamos falando do livro. Para quem está acompanhando a gente está lendo esse livro aqui, ó, que chegou agora na live, que é esse livro aqui, um curso em milagres, né? Nós já lemos, tá aqui, eu com minhas anotações. Nós lemos hoje a expiação como defesa, nós estamos no capítulo 2, né? Uhum. Lemos hoje a expiação como defesa e o altar de Deus, né? E lemos também a cura como liberação do medo. Nós estamos... Aí amanhã nós vamos fazer a função do trabalhador de milagre, mas nós estamos até agora... A gente está encerrando a cura como liberação do medo. Nós estamos falando, então, da expiação como defesa, o altar de Deus e a cura como liberação do medo. Tá, gente? Capítulo 2. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui na live. Segue? Não, eu já acabei de falar. Fala aí vocês. Que eu já falei demais. Mai, quando a gente fala, Brian, a gente tá falando aqui do medo e a gente fala assim para as pessoas, não, que o livro fala muito, né? Não ter medo. Não é do medo físico, porque existe, por exemplo, o medo na ciência, ele é até uma proteção pra gente. Por exemplo, eu tenho que ter medo de sair de madrugada sozinha na rua. O medo, eu tenho que ter um limite de medo. O que o livro aborda é do medo espiritual. Do medo daquilo que a gente não tem controle. Então, por exemplo, eu tenho medo de escuro. Por que eu tenho medo de escuro? Eu tô aqui dentro da minha casa, eu estou protegida, eu estou com a minha família, por que eu tenho que ter medo do escuro? Então, é algo da minha mente. E talvez eu tô criando ali ilusões, né? Tô criando ilusões na minha mente. Então, as ilusões, elas fazem a gente enxergar o que não existe,
em vários aspectos das nossas vidas, em vários aspectos. Então, a ilusão, quando a gente começa a ilusão, ela é uma sementinha. Vocês já viram aquela bolinha, aquela espuminha que a gente joga na água e que ela vai crescendo? A ilusão é basicamente aquilo. A gente vai alimentando e vira um monstrinho. De um monstrinho vira um monstrão. Então, é sobre a ilusão, sobre a mente, quando ela mente pra gente, que a gente tá falando desse tipo de medo no livro. Ele não tá falando do, eu não vou ter medo, agora vou ser vida louca, eu vou sair por aí. Não, calma. São medos distintos. Esse medo que você tá falando aí é o medo biológico. Sim, sim. Porque às vezes a gente fala, não ter medo, não ter medo. O medo também, a ausência do medo, a gente saber controlar esse medo é o que nos impulsiona a ter coragem, a gente colocar a cara e fazer as coisas. Então, a gente tem que ter esse medo controlado, porém o que a gente fala que é do medo do espiritual mesmo, daquilo que a gente não consegue controlar, daquilo que a gente não enxerga. É esse tipo de medo que aqui é muito abordado, porque quando a gente está falando do Espírito Santo, a gente está falando desse medo daquilo que a gente não consegue ver mesmo. Um dia desse eu tinha uma amiga que ela tava com muito medo por causa de ansiedade, aí eu levei ela para fazer um tratamento top. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, como assim? Eu falei, bora, que você vai fazer um tratamento sensacional comigo. Aí eu levei ela em Anápolis, cheguei lá e falei assim, bora. Ela, pra onde? Eu pular de paraquedas. Ela falou, o quê? Aí eu falei assim, bora, velho. Eu falei assim, você vai resolver agora seus medos tudinho agora. Que ela tinha medo de dormir, medo de sair na rua, medo de andar, medo de não sei o quê, medo de não sei o quê. Aí eu falei, bora, vai. Aí cheguei lá, juro pra vocês, eu falei, o tratamento, a psicologia é... Tratamento de choque, né? Moderna, pô, moderna. Aí chegando lá, na hora que ela saltou, eu pensei, minha amiga agora vai desmaiar no meio do caminho, porque eu fui a última a saltar, né? Aí eu falei, e foi minha segunda vez saltando, né? Eu olhei pro meu instrutor, ele, não, calma, ela tá bem. Eu falei, nossa, você não viu a cara que ela fez? Minha amiga não dorme, ela não come, ela, não sei nem se ela tá aqui na live, se ela tiver, ela vai falar que é verdade, que ela ficou doida. Aí quando a gente desceu, essa maluca tava fazendo, sabe o quê? Eu quero ir de novo! Eu falei, caraca. Aí ela olhou pra mim hoje, gente, ela me manda mensagem chorando. E não fui eu não, viu? Eu só falei pra ela que era pra fazer alguma coisa que ia libertar ela. Ela me liga chorando, porque o maior medo que ela tinha era de altura. Só que o fato dela ter vencido o salto de paraquedas fez ela vencer todos os outros medos na vida dela. Sim, porque ela teve autoconfiança, né? Ela teve coragem. Agora, eu acho que o medo que ela mais tinha, que talvez era algo grande pra ela, era simples. Acabou liberando todos, né? E ali você vai criando coragens, porque quando você vai vencendo os seus medos, você vai tendo coragens. Então, às vezes tem coisa na vida que a gente vai fazer que você fala, meu Deus, eu nunca pensei em fazer isso. E você faz. Aí ali você cria coragem para fazer outra coisa nova. E você vai. E a coragem influencia muito. Existe uma explicação até científica para isso, mas outro dia a gente fala. Outro dia. Outro dia eu tem alguma coisa para falar? Já tá? Eu tenho, tô esperando elas Deixa eu falarem. ver. Não fala demais. A Jana estava falando antes, eu lembrei de uma história, ela falou que realmente, tipo assim, cara, a Bíblia fala que nós somos a igreja, sabe? A igreja de 4 paredes é linda, é maravilhosa, a gente tem que estar lá todo domingo ou quando puder. Mas o mais importante é a gente ser a igreja, é a gente demonstrar Cristo, né? Mostrar o amor, enfim, pelas nossas atitudes, por quem a gente é. Um dia eu estava num lugar, eu também não vou contar muito, mas eu estava num lugar, e aí aconteceu um determinado lugar, uma determinada coisa no ônibus lá, e não queriam deixar uma pessoa subir porque estava faltando, sei lá, alguns centavos. E ninguém, tipo, se prontificou a levantar e ajudar aquela pessoa. Aí eu olhei e falei, ninguém vai levantar, gente. Ninguém vai falar nada. Aí eu levantei minha mão e falei, eu tenho para ajudar. Não, deixa a menina passar. E aí ajudei. Ela passou do meu lado e falou assim, por acaso você é cristão? Eu falei, sou. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque essa atitude foi muito diferente da de todos os outros. Mano, aquilo dali me ganhou o ano, ganhou, tipo, tudo, sabe? Porque eu acredito que quando a gente resplandece a Cristo, quando a gente está treinando o Espírito, como a gente está fazendo hoje, e desde o primeiro Space, sabe? Eu acho que isso é um treinamento de Espírito. A Mayara, ela treina faz os treinos dela lá, depois vem com a gente para treinar o Espírito. Isso ajuda muito, cara, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente se enche dele, quando a gente sai para a rua, não é para a gente se engrandecer, não, mas é para glorificar o nome dele. E através
da nossa vida, muitas outras podem ser transformadas. Às vezes numa atitude, às vezes num olhar, às vezes num abraço, num sorriso. E eu acho que para mim, assim, é um dos maiores milagres, sabe? Tu poder transformar a vida do teu próximo através da sua própria vida. Então tá bom, gente. Olha, acho que por hoje nós somos, né? Sim, sim. Quero agradecer Obrigada a pelo todos. comprometimento de estar sempre com a gente, viu? Que a gente tá vendo que você tá hoje, você tá cansadinha, mas tá aí, fiel, Obrigada, leal. Maiane, você É isso. também, a Braia, a Jana, obrigada a vocês, a todo mundo que Beijo, tá gente. aqui. Um beijo no coração, viu? Que Deus abençoe e dê tudo Amém. bom. Amém. E até Beijo, amanhã. obrigada. Beijo, até É. amanhã. Beijo. Beijo, beijo. 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 Legal, gente. Vou ligar a luz aqui, porque agora eu desliguei tudo aí. Aí não dá também, né? Vou ligar uma luzinha aqui. Então vamos lá. Algumas pessoas mandaram aqui nas perguntas. Deus orienta. A Thaísa. Deus orienta, acompanha, escuta e disponibiliza. Pode seguir o caminho de Deus. Essa conexão alimentada diariamente e a intimidade com Ele ajusta os nossos passos. A Geisa Franca fala. Esse já é o exercício do enfrentamento, enquanto que o espiritual, encorajamento, cura, mudança. A Rebeca fala, Rebeca Ribeiro. Quando estamos em um relacionamento com Deus, é irrelevante taxar religiões e igrejas. Naturalmente, quando estamos cheios do Espírito Santo, somos como reflexos dele, e isso aparece nas nossas atitudes e palavras. Emanuela, temos que glorificar o nome de Deus em tudo que vem até nós. Rebeca, podemos ter um entendimento agora sobre o que estamos lendo, e eventualmente no futuro essa compreensão vai sendo mais elucidada e completa. À medida que estudamos, é como se plantássemos uma sementinha. Com mais estudos e estamos abertos à compreensão, ela vai germinando e florescendo, também acho. A Paloma Vieira fala, a presença do Espírito Santo é inconfundível, inunda o nosso ser. Carol Oliveira, a expiação é a correção da percepção do medo para o amor, que é o milagre que o curso fala. O medo é uma ilusão, é imaginário, ele existe para nós como seres humanos, mas não é a nossa realidade. Nossa tarefa é deixar que o Espírito Santo elimine os pensamentos temíveis que circulam no nosso ser perfeito. Pensamento é a origem, a experiência é a consequência. Yasmin, às vezes falo com Deus é toda terapia, às vezes falar com Deus é toda terapia que você precisa. A Emanuele fala, o Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. É isso, gente. Obrigada a todos que ficaram aqui. E amanhã a gente volta, né? Nós paramos no capítulo 2. Hoje eu adiantei bem a função do trabalhador de milagres. Nós vamos estar no 5º, né? Amanhã nós vamos fazer o número 5 do capítulo 2. A função do trabalhador de milagres. Então, quem quiser já correr atrás aí, estudar, para a gente poder amanhã, né, falar aqui. Vai ser bom. Obrigadão, viu? Um beijo, que Deus esteja com vocês. Obrigada por esse momento. Amo vocês.